Aleluia. Bom dia, a paz do Senhor seja com todos, amém? Cumprimente no mínimo 3 pessoas aí, dá-lhe bom dia. Aleluia. Tome teu assento. Aleluia. Glória a Deus. Amém. As crianças estão liberadas, amém? As crianças podem sair para receber também o ensinamento da palavra de Deus. Uma mensagem que esteja assim, o entendimento delas, né? Por isso que é importante a reunião com as crianças. Também vamos ter reunião com os pré-adolescentes, aqui a sala ao lado, na sala de teologia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos à palavra do Senhor? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Vou fazer uma leitura um pouco extensiva, do versículo 1 ao 7. Vou ler na versão NVI, amém? A minha versão NVI e é leitura perfeita. Quer dizer, aqui, não que eu vou fazer uma leitura tão perfeita, né? Mas é que ela diferencia um pouco dessa NVI, da qual foi colocada aí. Então, estou avisando. Vamos dizer que eu estou inventando alguma versão, né? Está escrito: certa mulher, perdão, a versão é diferente aqui. Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, porém, vem um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: a tua serva não tem nada, além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, vende o azeite e paga as suas dívidas. Você e seus filhos viverão do que sobrar. Amém. O tema da mensagem é: apesar de, tenha fé. Amém? Você pode repetir comigo, por favor? Apesar de, tenha fé. Vire para a pessoa que está ao teu lado, essa pessoa bonita, maravilhosa, abençoada, do teu lado, diga: apesar de, tenha fé. Ela sorriu quando eu falei bonita e abençoada.
Ela ficou contente. Amados, nesta época, período do profeta Eliseu, nós tínhamos graves situações, muitas mulheres viúvas, mulheres que perderam seus esposos, perderam seus filhos, muita guerra, muita peste, muita fome, muita miséria. Qual a causa disso, dessas coisas? O povo tinha deixado o Senhor, abandonado a lei do Senhor nosso Deus. O povo que foi abençoado em sair do Egito, depois de 400 anos de escravidão, mais de 400 anos, o povo é colocado na terra prometida, que mana leite e mel, diante de toda a parte do mundo. É interessante que Deus ama aquela terra de uma forma muito especial, e naquela terra, Deus colocou o seu povo para expulsar, para tirar os idólatras, os pagãos, e fazer de Israel ali, plantar naquela terra, e ser grandemente abençoado. Mas o povo se esqueceu, o povo se contaminou, o povo foi atrás dos deuses pagãos daquela época, entristecendo o Senhor. Deus permitiu que nações não foram totalmente exterminadas, para que o povo fosse provado, para se realmente servirem a Ele ou não, para que o povo tivesse uma escolha, e nessa escolha, escolhessem servir ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Mas o povo se corrompeu, e com isso trouxe sérias desgraças. E nós temos aqui, nesse texto da qual nós lemos, uma situação de miséria, de tristeza, de ruína, de um povo abençoado que de repente entra pelo caminho da maldição por escolha, por determinação própria. Deus colocou para Israel o caminho do bem e o caminho do mal, mas o povo escolhe o caminho do mal. E o que nós contemplamos nos dias de hoje? As pessoas escolhendo o caminho do mal, do erro, do engano, da imoralidade, da corrupção, de uma coisa terrível. Mas então vem a miséria sobre Israel. E a Bíblia nos fala então, a partir do versículo, um certo dia, um dia crucial, um dia marcante, um dia da qual podemos dizer foi a hora. Foi a hora em que uma mulher, da qual a Bíblia não fala seu nome, mas fala da sua situação, do que ela está passando na sua casa, na sua família. Inclusive até eu pedi para a pastora Bruna colocar que nesse mês de junho, cada pastor e pastor que estiver pregando, seja de quarta, de domingo, falar sobre família. Porque em junho nós falamos Dia dos Namorados, mas é importante citarmos a família. Uma instituição que está sendo cada vez mais deturpada em nossa sociedade. E nós, como pessoas que fazemos parte do corpo de Cristo, devemos dar evidência à família segundo a palavra do nosso Deus. Nós não temos o molde do mundo, nós temos o molde da Bíblia, da palavra do Senhor. E esta mulher, então, ela era uma mulher, em seu marido, era discípulo de profeta. Ele estava numa escola, ele fazia um curso teológico para ser um profeta do Senhor, um aprendizado. E o que eu vejo aqui, amados, é justamente a dedicação deste homem, o comportamento deste homem. A Bíblia não fala qual foi causa morte, doença, ou questão de guerra, de repente acabou se envolvendo de uma forma indireta, acabou falecendo, eu não sei. Mas o que nós vemos aqui é a dedicação desse homem. Eu confesso para vocês que essa semana foi da sexta-feira,
Eu fiquei admirado com uma dedicação de uma senhora. Uma senhora, eu acredito que deve ser entre 65 a 70 anos de idade. Ela estava próxima de mim, ela estava conversando com uma outra senhora, e nesse diálogo eles falaram uma voz alta, não teve como eu não ouvir. E ela perguntou para aquela senhora: você vai estar fazendo academia, musculação no sábado de manhã? Amanhã? Já está sexta, no sábado. Não, não vou poder vir, porque eu faço um curso, dou aula de tarô. Eu não posso. Ah, tá. Aí ela aproveitou, já completou. E no domingo também eu tenho compromisso. Vou dar aula de bruxaria. Eu comecei a analisar aquela senhora próxima dos 70 anos, a sua dedicação e a sua forma de expressar publicamente, tranquilamente. Vou dar aula, curso de tarô no sábado, e no domingo eu vou participar do curso de bruxaria. A pergunta que eu faço para você, para mim, para todos nós: qual a minha dedicação a Deus? Minha dedicação à palavra de Deus? Verbalmente ela se expõe, ela fala com muita coragem, ousadia, com muita convicção. Eu olhei no seu semblante, aparentemente demonstrando uma satisfação, um prazer. Mas dá para perceber aquele coração escravizado. Um coração escravizado, emergido em dar aula, em se aprofundar mais no conhecimento. Mas eu estou olhando para pessoas aqui, que um dia foi emergido na palavra de Deus, que um dia foi emergido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, que na sua liberdade que você tem, você adora e cultua esse Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Uma pessoa dessa, eu não preciso te dizer quem é o mestre desta pessoa, quem é, podemos dizer, aquele que está ministrando na vida dela, mas eu sei que você, ao estar na casa de Deus, eu sei que você, ao buscar nesta palavra, eu sei que é o Espírito Santo, que é o mestre na tua vida, que é o Senhor na tua vida, que dá graça para você, que te libertou de todo o mal, de toda a força do pecado, de todas as hostes das trevas, e você pode hoje glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque aquela pessoa é escrava, mas você é livre pelo poder do nome de Jesus. Este homem, ele tinha uma dedicação. O versículo de número 1, a mulher dá um relatório de quem era seu marido. Bonito isso. Eu não acredito que ele era um homem perfeito. Eu não acredito que ele era um marido perfeito. Eu não acredito que ele era um discípulo que na sala de aula tirava 10. Na hora da prova não fazia uma colinha? Consultava o irmão do lado. Eu acredito que ele tinha os problemas dele. As situações difíceis que ele enfrentava. Mas diz a palavra, o relatório que ela dá diz, teu servo. Olha só, ela conhecia o marido, o seu esposo, o seu caráter, o perfil daquele discípulo, daquele homem de Deus, refletia dentro de casa, e de casa refletia no seu ministério. Oh, aleluia, glória a Deus. Quem era em casa era na escola de profeta, quem era na escola de profeta, ele era em casa. Aleluia, glória a Deus. Então, teu servo, ele submetia a você, Eliseu. Submetia a você. Era um homem submisso.
Era um homem que realmente estava sob as suas ordens, sob as suas orientações. Era um bom obreiro, podemos assim dizer. Teu servo, é teu servo. O que ele aprendeu, naquele que foi doutrinado, ensinado, aprendeu de ti, ele aprendeu. Ele buscava no aprendizado. Segunda coisa, agora da parte ministerial entra a parte afetiva, relacionamento conjugal. Meu marido, que coisa, hein? Meu marido, ela não esqueceu dele. Ele trouxe um bom legado, meu marido. Ela se lembrava dos beijos, dos abraços, né? Daquela época, do jantar de casais, né? Dos encontros, né? Do tempo do frio, em que ela se encostava nele com o pé gelado, né? Se encostava nele. Meu marido. Olha que coisa linda, gente. Porque tem gente que tem medo de falar de alguém que já morreu. Fala, não posso falar, vai que vai puxar meu pé quando eu estou dormindo. Não, morreu já era, meu filho, não volta não. Só vai voltar na ressurreição, ou para condenação ou vida eterna. Né? É verdade. Tem pessoa que morreu, falou, meu Deus, tal pessoa é gente boa, né? Era mesmo. Então, faleceu. O camarada morreu. Ah, não, meu irmão, era ruim mesmo. Era ruim, não adianta. Não adianta. Porque você já viu que elogio só na hora que morre? A pessoa está deitada. Gente boa. Gente boa nada. Tem gente que é ruim mesmo. Não tem jeito, vai mentir, vai mentir para o defunto e não vai entender nada. Você vai só, né? Eu já fui em algumas situações que a pessoa, nossa, era gente boa. É gente boa? Meu marido. Que coisa linda, né, gente? Meu marido. Ela carregava no coração aquela aliança de votos que ela fez um dia, diante de, podemos assim dizer, de um sacerdote, ou de um profeta, na ministração das alianças. Não, lógico, o nosso comum, nossa cultura, a aliança, mas foi feita uma aliança ali. E essa aliança continua no coração dela, meu marido. Ele morreu, mas foi meu marido. Até que a morte os separe. Amém? Porque quando se casa, há uma união física, uma união espiritual também, diante de Deus. Amém? Então você casou, se uniu, é uma só carne. É 1 mais 1? É 1. Que coisa! O casamento é assim, 1 mais 1, matemática, aritmética, 2. Casamento, 1 mais 1, 1. Fica 1. Não é metade, é 1. Meu marido. Agora ela dá a palavra, infelizmente, uma palavra trágica. Morreu. Ele faleceu. Ele faleceu. É interessante que ela também, por isso que nós não temos conhecimento, não fala a causa-morte. Do que ele morreu? Doença? Que foi? Mas para ela sintetiza isso. Ela não fica, sabe, prolongando o assunto, a situação, dizendo, ele morreu, é porque não sei o quê, eu falei para ele não fazer isso, não fazer aquilo, eu falei para ele não dirigir em alta velocidade, tudo mais, não falei para ele andar de moto. Não, lá não tinha moto. Ela não ficou, sabe, pentelhando a cabeça de Eliseu. Ele morreu também, eu falei para ele, mas eu disse para ele, mas ele era... Não adianta, gente. Porque muitas vezes nós ficamos, explorando uma coisa que não tem, já morreu. Para que ficar agora atormentando uma situação? Agora eu entro essa última frase dela é linda demais. E tu sabes, olha só, gente, que ele temia o Senhor. Meu Deus do céu! Aleluia, glória a Deus. E tu sabes que ele temia o Senhor. Eu sei.
O senhor sabe também. Ele temia o Senhor, ele tinha temor de Deus. O que é temor? Então, um determinado pastor, bem conhecido meu, ele pregou um dia que temor é medo de Deus. Eu não gosto de usar essa expressão medo. Eu não gosto. Porque dá a impressão que, nossa, estou com medo de Deus. E se eu pecar, vai mandar para o inferno. Não sei o quê, eu tenho medo, medo. O medo, eu coloco assim numa área assim mais negativa de relacionamento. Agora, o temor eu vejo como algo assim de respeito. De respeito. Aleluia. Porque quando você faz por medo, você é constrangedor. Você faz muitas vezes na frente da pessoa, mas longe dela você deita e rola. Você deita e rola. Então aqui, ele não tem medo de Deus. Olha, ele não tinha medo de Deus, ele tinha temor de Deus. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse homem tinha sabedoria, gente. Esse homem tinha sabedoria. Discípulo abençoado, sabedoria. Ele não completou a sua jornada ministerial, era só discípulo, mas ele teve toda uma evidência de ser um profeta do Senhor. Oh, glória a Deus! Ele não chegou no determinado objetivo final de ser, podemos assim dizer, consagrado a profeta, recebeu o diploma de profeta. Não, mas ele estava no caminho certo de ser um profeta. Aleluia, glória a Deus. Significa que o importante é você ter uma jornada, e nessa jornada você ter o temor de Deus no seu coração. Aleluia. Você não precisa ser perfeito, perfeito só um, o Senhor Jesus Cristo, mas você segue aquele que é perfeito, você acompanha aquele que é perfeito, você teme aquele que é perfeito. Oh, glória ao nome do Senhor perfeito. Então ela apresenta o quadro, ela vai mostrar a realidade. O que eu vejo aqui, amados, que ela mostra a sua parte humana e sua parte espiritual. Não adianta a gente mostrar espiritualidade em tudo. Deus vai dar vitória. Não, o azeite tem só um pouquinho aqui, mas eu creio que Deus vai multiplicar, não vai faltar, que não sei o que, não. Eu sou humana, vou procurar um homem de Deus, vou me humilhar diante dele, sou ser humana, vou buscar ele. E olha que ela apresenta a Eliseu, mas agora, olha só, mas agora, nesse certo dia, veio um credor, que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. O marido morreu, endividada, e agora vai levar os 2 filhos como escravo. O que sobra para ela? Nada. Porque quem sabe os filhos crescendo poderia ajudá-la na despesa do lar, na situação da situação da casa. O companheirismo afetivo dos filhos poderia minimizar o seu sofrimento. Mas agora chega o credor, bate a porta e fala: eu vim cobrar, não tem? Vou buscar os seus 2 filhos como escravos. Ou seja, eu vou destruir a vida dos seus filhos, vão ser escravos da minha casa. Isso que vai ser. Como diz o pastor Mateus, pensa comigo. Analisa o quadro desta mulher, a situação desta mulher. Aí Eliseu pergunta para ela, né? Ele vai perguntar: como posso ajudá-la? Como posso ajudá-la? Muitas vezes Deus pergunta para a gente: meu filho, como posso te ajudar? Minha filha, como posso te ajudar na situação da qual você está passando? Ela apresenta um relatório a Eliseu, Eliseu ali, podemos assim dizer, representando a pessoa do Senhor nosso Deus, que é um homem de Deus. E agora Eliseu pergunta: como posso ajudá-la? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós vamos orar. Alguém já orou assim de uma forma estressante? Quem já orou? Só eu? Que coisa, gente. Você está orando.
tão estressado, tão assim, agoniado, como diz o nordestino, arretado. Você fica, né? Você não coloca nem vírgula, nem ponto, nem parágrafo. Você fica tão assim. Calma. Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. O ser humano, por mais pobre que seja, ele tem algo que possa apresentar a Deus. Tem algo que ele possa apresentar a Deus. Ah, não tem dinheiro, pastor. Não tem casa para morar. Mas você pode falar. Você pode ouvir. Você pode ler. Aleluia. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Minha saudosa avó, mãe da minha mãezinha, eu citei várias vezes que eu fui praticamente na minha juventude, na minha infância, fiquei com a minha avó até meus 8 anos de idade. Ela faleceu, eu tinha 8 anos. A minha avó, muito dedicada à religião, dedicada. Nós viemos numa família tradicionalmente catolicismo, e minha avó, ela começou a ir no sábado à tarde, na missa, e depois, com o passar do tempo, ela foi ficando muito debilitada, eu ia encontrar com ela. Eu tinha para 7 anos de idade. Eu ia, ficava com dó, ia. No interior é fácil você, como criança, andar na rua, é diferente dos dias atuais, que passar aí na janela está arriscado acontecer alguma coisa. Então eu ia encontrar com a minha avó. Só que ela tinha uma tremura nas mãos, que seria o mal de Parkinson naquela época, ninguém sabia o que era isso. E ela não usava bengala, não. Ela usava a minha cabeça. Eu acho que foi por isso que eu perdi um pouco do teto aqui. Foi desmatando, né? Foi desmatando aqui. E minha avó praticamente, ela andava na rua segurando assim em mim. Foi um milagre eu crescer. Segundo milagre. Porque ela andava segurando em mim na minha cabeça. E eu era a bengala dela. Ela ficava segurando assim. Eu falei, vó, cuidado. Quase caiu os dois. Chegava em casa, ela sentava na taipa do fogão, aquele fogão vermelho, fogão a lenha. Ali ela ficava me instruindo a mexer no fogão, fazer uma comida, alguma coisa. Ela me ensinou a cozinhar. Eu desaprendi. Depois casei com a pastora Nancy. A Nancy tem hora que fala, eu não acredito que você fazia isso. Então fica desacreditada mesmo. Não vou. Ela, na taipa do fogão, sentadinha ali, se aquecendo, aquele frio, ela praticamente ficava ali encolhidinha, né? Eu falava, e aí, vó? Ela falava assim, hoje o padre falou do evangelho. Ah, é? O que ele falou do evangelho? Ela contava, ele leu isso, leu aquilo, leu aquilo, leu aquilo, leu aquilo. Ele falou do evangelho de Jesus, falou disso. Não sabia ler nem escrever, mas ela trazia na memória o evangelho da qual foi lido. Ela não teve nem primeira série, nada. A sua escola foi colher café. Essa foi a escola dela. Enxada, carpi. Essa foi a escola dela. Mas ela ouvia e ela guardava. A memória da gente é tão boa, né? Graças a Deus. Ela olhava para mim e falava, meu filho, sim, vô, eu vou levar um pecado para Deus muito grande. Sério, vó? Por quê? É que eu tenho inveja de quem sabe ler. Eu queria ler a Bíblia. Eu tenho inveja
de quem sabe ler. Eu queria ler a Bíblia. Você lê a Bíblia? Leia, pastor. Foi quando? Deixa eu ver. A Copa do Mundo foi quando? 2022? Leia a Bíblia, meu irmão. Deus te deu inteligência, Deus te dá visão, e de Deus dá um coração para você depositar a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. O que eu tenho é isso, uma vasilha de azeite. Eu tenho isso. E a pior coisa, quando a pessoa tem, não valoriza o que tem. Valoriza o que você tem, meu irmão. Uma certa feita eu vi um pregador dizendo na mídia, né? Porque esse pregador de mídia que elabora uma ministração da qual atrai o povão e não ataca o pecado, é uma beleza. Ele arrasta multidões, arrasta milhares. Mas Cristo tem uma remanescente na terra, uma igreja, aleluia, bendito seja o Senhor, que a sua vida não é pautada na prosperidade material, na prosperidade espiritual, aleluia, glória ao nome do Senhor. Nosso tesouro não está aqui, nosso tesouro está lá, na glória celestial, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não estou falando para você fazer voto de Francisco de Assis. Vender tudo e ficar andando de pé descalço. Não é isso? Entenda bem, não pense dessa forma. Aleluia. Tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Aí nessa pregação que o camarada falou na mídia, não agradeça quando você tiver arroz, feijão e ovo só para comer, não. Isso é miséria. Você tem que pedir isso, tem que pedir aquilo, você tem que determinar que você vai ter. Determinar para quem? Para Deus? Tem gente querendo mandar em Deus? O dia que alguém descobriu o CPF de Jesus, meu irmão, é que naquela não tinha, mas se alguém descobrir, vai meter um processo, doutor Vinícius, contra Jesus. O senhor não respondeu a oração, o senhor tinha que responder, o senhor tinha que fazer. Meu irmão, Deus é Ele, nós somos seres humanos, mortais, aleluia, pecadores, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é justo, aleluia, glória a Deus, nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus. Se eu se afastar da presença de Deus, Jesus vai ficar chorando no céu, vai ter um muro de lamentações lá no céu, chorando por você, que você parou de servir a Deus, parou de pregar, Alencar. Nossa, o Alencar parou de pregar, não é mais pastor. E vai faltar, vai nada. Ninguém é substituível, Ele chama, Ele capacita, Ele orienta, a obra é dEle, a igreja é dEle, o louvor é para Ele, tudo é para Ele, aleluia! Judas se enforcou, caiu fora do ministério. Põe Matatias, ou Matias, nome mais simplificado. Matias está lá, você não vê muito dele, Deus levanta Saulo de Tarso. Aleluia, glória a Deus. Sinta no privilégio de tocar, cantar, pregar, ser diácono, ser professor de escola dominical, ser professor de teologia, ajudar na igreja, no som, no que você fizer. Sinta o privilégio, meu irmão. É o espaço que Deus deu para você fazer. Faça com amor, faça com alegria, faça com temor, aleluia, porque você está fazendo para Ele, aleluia. Aí Eliseu falou, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Diga comigo, meus problemas, ninguém é obrigado a se sentir culpado. Você já pensou se vai na vizinha do lado? Não vou lá não. Já chorei muitas mágoas porque a vizinha não me ajudou. Já pedi cesta básica para essa também e não me deu. Já cheguei na casa que a pessoa, você que é cristã, não, perdão, vou usar a expressão correta daquela época. Você também, que é esposo de discípulo de profeta,
Por favor, me ajude. Ela não ficou choramingando, gente, para vizinho. Porque quando você fica choramingando, você vai chegando, a pessoa fala, ai, 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 ai. Parece aquele desenho, saída pela esquerda. Né? Parece o leão da montanha. Não dá. Não dá. Se a gente fica choramingando muito, meu irmão, é triste. É triste. Pastor, então eu não posso comentar alguém, um problema que eu estou... Não, comenta. Mas não fica assim toda hora, mas você lamentando, lamentando, lamentando. Tem um desenho agora que passou por uma renovação. Tinha um desenho que meus filhos assistiam, do Smurf. Parece que a calça branca, calça azul, uma coisa assim. Eu sei que é azul e branco. Hein? Oi? Ele é azul, a calça é branca. Isso. Smurf. Aí, vamos fazer isso. Tinham lá no meio dele. Não vai dar certo, eu sei que não vai dar certo. Misericórdia, irmão. Tem crente que é Smurf. Não vai dar certo, eu sei que não vai dar certo. Tem alguns que parece que é... Aqueles 12 anões, tem um lá que é zangado. Não procura ele que está zangado. Toda hora está zangado. Zangado. Quando você contrai o rosto, você gasta mais com cirurgia plástica. Quanto mais você sorri, é bom. Sorria. Aleluia. Glória a Deus. Sorrir faz bem. Sabia que sorrir faz bem? Descontrai o músculo. Gasta menos com botox, rodox e tubo rodox da vida. Aleluia. Glória a Deus. Aí, estou vendo gente sorrindo aqui. Você já sorriu hoje, meu irmão? Sorriu por quê, pastor? Estou vendo nada de alegria. Não tem nada de bom para mim. Tem gente que não tem fígado. Ela é o fígado. Ela é o fígado ambulante. É amarga. Irmão, você não é um palhaço. Você não está fazendo um personagem. É que você tem uma alegria lá de dentro que transpõe, que supera todos os fatores externos da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Existe algo sobrenatural de Deus na sua vida. Jesus te salvou, Jesus transformou sua vida, o Espírito Santo habita em você, você tem o nome no livro da vida, você vai morar com Cristo na eternidade. Quer mais? Se quer mais que isso? Nesse mundo, 100 vezes mais, e no futuro, a vida eterna. Você tem uma igreja para congregar, você tem roupa para vestir, você tem saúde, teu coração está batendo, o ar que você está respirando, a água que você bebe, a casa que você mora, aleluia. Pastor, não tenho carro, mas você é no Mercedão, 120 ali, balançando no sanfonado, mas você está andando, Essa semana eu tinha um documentário. O camarada participou da guerra nos Estados Unidos, da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial? Não. Ele participou daquela situação que teve lá do Iraque, lá aquela vez. Sem o braço, só aqui, até o cotovelo. Sem a perna direita, dirigindo um carro. Descia do carro sozinho com a muleta. Casado com uma criancinha. Agora tem gente que tem o corpo todo. Irmãos, tem Bolsa Família, só falta Bolsa Preguiça. Eu estudei no Senai, levantava cedo com esse frio, 6 horas da manhã, pegava geada e tudo mais. Hoje a criança ganha para estudar e o miserável não estuda. Deixa para lá. Entre em casa com seus filhos. Olha o versículo 4. Depois que você pegar as vasilhas, muitas, entre em casa com seus filhos. Oh, maravilha! O milagre vai acontecer na sua casa. Acho que você não entendeu isso.
Levanta a tua mão ao céu e repita comigo: o milagre acontece na minha casa. O milagre acontece na minha casa. O milagre acontece na minha casa. O milagre acontece na minha família. O milagre acontece com os meus. O milagre acontece na minha casa. Oh, glória a Deus. Tua casa é lugar de milagre de Deus. Tua casa é lugar de bênção de Deus. A tua casa é para ter paz, harmonia, tranquilidade, provisão de Deus. É lá que Deus vai abençoar. É lá, aleluia. É fácil na mídia falar, na televisão, não sei quem, minha empresa, que negócio todo, mas tem que começar em casa. Em casa, porque a casa dá fundamento, a casa dá base para continuar a família. Amém. Fecha a porta. É bom fechar a porta, viu, irmãos? Porque não é todo vizinho que vai se alegrar com a tua bênção. Não é todo mundo que vai entender o que Deus está fazendo com você. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a janela também. Desliga o celular. Porque o celular perto dá a impressão que copia o que a gente está pensando. Coisa. Você fala qualquer coisa, daqui a pouco o celular está lá, captando você. O meu celular em casa vai para o outro quarto, irmãos. Não vai dormir perto de mim não, meu filho. Quem dorme perto de mim é o anjo do Senhor, eu nasci. Eu boto ele longe de mim. Não vai aquecer meu pé. Não vai me ajudar a dormir. Vai tirar meu sono, vai ficar vai fazer em outro bairro, meu filho. Comigo não. Eu tenho um irmão em Cristo que tem 2 celulares. Eu falei, como é que você consegue, rapaz? Um já é uma encrenca, imagina 2. Falando nisso, está tendo vício agora do celular. Você viu como é que estão as coisas? As pessoas estão viciadas no celular. Que coisa, né? Mas graças a Deus que aqui nem precisa colocar desliga o celular, porque a igreja aqui entende, é madura. Celular não oferta, não dizima, não louva, não adora. Aleluia. Só dá dor no pescoço. Derrame azeite em cada vasilha e vai separando o que estiver enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa. Diga comigo, essa mulher viúva pediu orientação e obedeceu. E a irmã, o que você está fazendo? Irmão, o que eu falei para a irmã? Sabe como que é? Por que a gente não segue orientação quando pede? Você sabia que muitas vezes não é o caso da nossa igreja. Mas tem pessoas que falam, pastor, eu acho que eu preciso tomar uma decisão. Assim, assim, assim. Assina. Eu já reconheci meu nome em cartório, só falta o senhor assinar. Mas, não, eu acho que tem que ser assim. Ora para Deus abençoar. Eu falei, meu Deus, já decidiu? Você decide e pede para o pastor orientar. Já está decidido, meu filho. Você quer ouvir o que você quer, não o que você precisa ouvir. Aleluia. Escutei, glória a Deus, 3. Contei. A gente quer, pastor, ore por mim nesse sentido. É nesse, hein, pastor? Não vai orar desviado, não. Nesse. E faz uma, igual a pessoa, pastor, faz uma oração bem forte. Irmãos, quando a pessoa faz a oração bem forte, eu queria ser o Hulk. Porque aí eu me transformava e fazia aquela oração poderosa. Existe oração fraca? Oração forte? Oração média. De 0 a 10, dá 1 ponto na minha oração. Não, meu irmão. Deixa de conversa mole. Desse miticismo gospel. Fechou-se a porta com seus filhos, encheu as vasilhas. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga mais uma. Traga mais. Eu acredito que ela foi naquele que era mais ágil, né? Dos 2 filhos, eu acho que eu era mais ágil, né, pastor Cícero? Mais rapidinho. O menino falou, mãe, acabou a vasilha. Não tem mais não. O azeite parou. Aleluia. Deus tem a bênção para você, mas Ele tem um limite para te dar, para você não ter soberba e orgulho no teu coração.
Eu quero. Você quer? Calma. Calma. Existe um limite. Senão você vai ter orgulho. Você vai esquecer de quem eu sou. Não esqueça de quem Deus é, jamais. O mais importante da bênção é o abençoador. O mais importante de eu receber as bênçãos de Deus materiais, espirituais, salvação de família, tudo que for, é Ele na minha vida. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Me dá uma esmola, Pedro e João, dá uma esmola, ó. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta e anda. Aleluia, glória ao nome do Senhor. O azeite parou de correr. Encerrando, verso 7. Ela chama o homem de Deus. O que eu notei aqui? No versículo 1, apresenta a situação. No versículo 7, apresenta a resposta da situação. Que significa o quê? Pediu direção, orientação. Isso se tornou uma empresária. Isso se tornou empresária. Da miséria para empresária. Mas houve um trâmite. Houve obediência, temor de Deus e direção de Deus na sua vida. E sabe o que eu aprendo aqui? O que Eliseu vai falar para ela. Vá, venda o azeite. Pague as suas dívidas. Pague. Pague, meu irmão. Não seja um 71 gospel, não. Nesse mundo estamos vivendo a corrupção, a coisa, se ele faz, eu faço. Se ele pode, eu não posso. Não, ele é ele. Tal pessoa é, você é você. Aleluia. Você e seus filhos virão do que? Sobrar. Sabe o que eu aprendo aqui? Aleluia. Quando ela vai procurar o homem de Deus, vai pedir orientação. Você recebeu orientação de ser dizimista e ofertante na casa de Deus? Você entende o que é dizimar e que ofertar na casa do Senhor? Não é para mim que você faz, não, meu irmão. Você faz em prol do reino de Deus, de acordo com a palavra do Senhor ensina. Aleluia. Ela vai perguntar, o que eu faço agora que eu estou na bênção? Agora que eu estou tendo a bênção, o que eu vou fazer, homem de Deus? Pague o credor, pague sua dívida, e vai trabalhar, vai cuidar, e vive do resto. Bendito seja o Senhor. Se coloque em pé. Nós vamos orar e consagrar nossas contribuições na casa do Senhor. Aleluia. Meu irmão, se não for a bondade de Deus, a gente vive numa miséria. Pobreza não é pecado não, viu, gente? O triste é a miséria. E a pior coisa é a pessoa rica que é miserável. Sabia disso? A pior coisa é rico miserável. E o pobre orgulhoso, que não aceita ajuda também. Sabia disso? Não, não preciso. Fala que precisa. Ele falou, tá tudo ruim em casa. A coisa está feia. Mas falou de uma forma sucinta, objetiva, sem murmuração, sem reclamação. O que adiantou meu marido servir a Deus? Não adiantou nada. Não é dessa forma. Amém, irmãos? Oremos. Glória a Deus. Pode entrar o diaconato, por favor. Nós vamos orar pela ministração da palavra, para que o Espírito Santo abra nosso coração mais, para o nosso entendimento, e orar pelas contribuições. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te louvo pela tua palavra, pela família que foi esta mulher viúva no tempo do profeta Eliseu, um exemplo de vida, de fortaleza de fé, que apesar de, ela tinha fé. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a manter a nossa fé, nossa confiança em Ti a cada dia, em nome de Jesus. E nesta hora, onde vamos contribuir, onde vamos ofertar, onde iremos dizimar na Tua casa, ao fazermos com amor, com alegria,
com paz, com sinceridade, com dedicação, Senhor, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém